Ele chegou rindo, bateu na porta com aquela arrogância de sempre, os dentes à mostra, a mochila jogada no ombro como se o mundo inteiro fosse dele. E, de certa forma, ele achava que sim. Achava que eu era dele também. Que eu era uma velhinha fácil de dobrar, fácil de silenciar, fácil de roubar. Tinha roubado todo o dinheiro da minha poupança. 43 anos de economia, de renúncia, de almoço mais frugal, de presente de aniversário guardado em vez de gasto, e depois me olhado nos olhos e dito que se eu contasse para alguém, ia me arrepender. Tinha 26 anos e achava que eu tinha medo dele. Por 2 dias eu fiquei calada. Por 2 dias ele dormiu tranquilo, acreditando que tinha me domado. Então eu liguei, convidei para um jantar. E quando ele cruzou a soleira da minha porta naquela noite, ainda rindo, ainda chamando eu de frouxona, ainda se achando o dono da situação, ele abriu a porta da sala e ficou branco. Porque sentados à mesa, não estava só a comida que eu tinha preparado. Estava a vida inteira que ele tinha tentado me roubar, pronta para cobrar a conta. Mas para você entender tudo o que aconteceu naquele jantar, eu preciso te contar quem é Dona Aparecida Menezes Souza, 71 anos, e como cheguei até aquele momento sem quebrar uma só vez. Meu nome é Aparecida, mas a família sempre me chamou de Cida. Nasci numa quinta-feira de agosto em Ribeirão Preto, filha de pai pedreiro e mãe lavadeira. E desde cedo aprendi que o dinheiro não cai do céu, ele é arrancado da terra com as próprias mãos. Meu pai acordava às 4 da manhã. Minha mãe lavava roupa à luz do lampião nos dias em que a conta de luz estava atrasada. Eu aprendi a contar antes de aprender a ler, porque contar era sobreviver. Aprendi que 10 centavos separados todo dia viram R$ 1 no final do mês, que R$ 1 separado todo mês vira 12 ao fim do ano, e que R$ 12 guardados durante décadas viram a diferença entre dignidade e desamparo na velhice. Trabalhei como cozinheira por 41 anos. Comecei aos 16 numa lanchonete no centro da cidade, lavando louça e descascando batata, e fui subindo devagar, com paciência, com as mãos sempre no trabalho. Aos 32 anos, estava administrando a cozinha de um restaurante de médio porte. Aos 45, tinha juntado dinheiro suficiente para comprar minha própria casa, num bairro tranquilo, com quintal, com jardim, com uma hortinha nos fundos que era meu orgulho particular. Uma casinha de 2 quartos que eu paguei com suor, não com herança. Nenhuma herança, só suor. Fui casada por 17 anos com um homem bom que morreu cedo demais, de infarto, aos 53 anos. Não tivemos filhos juntos, mas eu criei os filhos da minha irmã mais nova quando ela adoeceu. Criei com amor, com limite, com a régua firme que aprendi com minha mãe. E um desses filhos que eu criei, meu sobrinho Eduardo, teve um filho. Esse filho é o Lucas. O Lucas que bateu na minha porta naquela noite, achando que tinha me vencido. Antes de eu te contar sobre o jantar, preciso te perguntar uma coisa. Se você está aqui, ouvindo essa história, é porque em algum lugar do seu coração você já se sentiu assim também. Já sentiu que alguém próximo te tratou como se você não valesse nada, como se seus anos, sua experiência, sua história não pesassem nada na balança. Então faz um favor para mim agora mesmo. Vai lá e deixa um comentário aqui embaixo dizendo: Vovó Cida, estou aqui com você, porque saber que não estou sozinha me dá uma força que você não imagina. E se você ainda não segue esse canal, aperta o like agora, porque essa história vai mudar alguma coisa em você. Pode confiar. Mas vamos voltar para o começo. Vamos voltar para a terça-feira em que tudo mudou. Era terça-feira, 18 de outubro, por volta das 3 da tarde, quando Lucas apareceu na minha casa sem avisar. Isso não era incomum. Nos últimos 2 anos, desde que ele tinha saído do emprego de técnico de informática, ou melhor dizendo, sido demitido por negligência, o que é diferente. Lucas aparecia com frequência crescente, sempre com alguma história, sempre com alguma necessidade, sempre com aquele sorriso que eu cada vez mais reconhecia, não como afeto, mas como manobra. Tinha aprendido a reconhecer esse sorriso tarde demais, mas tinha aprendido. Naquele dia, ele chegou com uma história sobre um consórcio. Me explicou que tinha uma oportunidade única, que uma contemplação tinha saído, que ele precisava dar uma entrada de R$ 22 mil em 48 horas, senão perdia a cota. Me mostrou papéis, me mostrou um contrato de aparência impecável, me mostrou fotos de um apartamento que ele dizia que seria o investimento da vida dele. E eu, que tinha dinheiro guardado na poupança, R$ 108 mil de uma vida inteira de trabalho. Eu fui até o banco na manhã seguinte, com o Lucas do meu lado, sentei na frente do gerente e assinei a transferência de R$ 82 mil para uma conta que ele me disse ser do consórcio.
Em nenhum momento desconfiei. Em nenhum momento perguntei mais, porque era o Lucas, era o neto do meu sobrinho. Era o menino que eu tinha visto nascer, que tinha levado ao médico quando criança, que tinha comprado o material escolar durante anos quando Eduardo estava desempregado. Era da família. E família não rouba família. Eu acreditava nisso com toda a certeza do mundo, do mesmo jeito que acreditava no amanhecer. A transferência foi feita numa quinta-feira de manhã. Na sexta à noite, Lucas me ligou dizendo que o consórcio tinha dado errado, que tinha sido uma fraude, que ele também tinha sido enganado e que, infelizmente, o dinheiro não tinha como ser recuperado. Ele ficou 5 minutos no telefone. Depois desligou. Eu fiquei parada na cozinha por 40 minutos, olhando para o fogão sem ver nada. R$ 82 mil, 43 anos de economias, evaporados numa ligação de 5 minutos. Mas a história não acabou ali. A história virou outra coisa no sábado. No sábado, Lucas apareceu de novo, desta vez sem o sorriso de manobra, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Dura, calculada, fria como pedra em dia de inverno. Ele entrou sem ser convidado, ficou de pé na sala e disse palavras que ainda ecoam dentro de mim com a clareza de um sino partido. Disse que eu sabia muito bem que o dinheiro não tinha ido para consórcio nenhum. Disse que eu tinha assinado a transferência voluntariamente, que não havia prova de fraude nenhuma. Disse que se eu tentasse ir à polícia, ele ia contar para toda a família que eu estava com demência, que eu tinha feito a transferência por confusão mental e que era hora de pensar numa clínica especializada para mim. E então disse, com aquela voz calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito, que se eu ficasse quieta, a gente continuava sendo família. Que se eu falasse, a minha vida ia complicar muito. Depois saiu, fechou a porta devagar, e eu fiquei parada no meio da sala, de 71 anos, com o cheiro de café velho na cozinha, com o som do ventilador chiando no quarto, com R$ 82 mil a menos e uma ameaça nova pesando no peito. Por alguns minutos, confesso, senti um medo que não sentia fazia décadas. Um medo velho, primitivo, que subia pela barriga e apertava a garganta. Mas então, eu respirei fundo, fui até a cozinha. Esquentei o café, sentei na cadeira que foi da minha mãe e comecei a pensar, porque Aparecida Menezes Souza não ficou 71 anos de pé sem aprender que medo é diferente de derrota. Medo você sente e atravessa. Derrota, você escolhe. E eu nunca na vida escolhi derrota. Passou o sábado, passou o domingo com ele achando que eu estava em casa tremendo, paralisada, anulada pela ameaça dele. Na verdade, eu estava fazendo inventário. Não de objetos, de evidências. Comecei pelo celular. Nos últimos 3 meses, Lucas e eu tínhamos trocado mensagens sobre o consórcio. Ele tinha me mandado fotos do contrato pelo WhatsApp. Tinha me mandado os dados bancários para a transferência numa mensagem de texto às 10 da manhã de uma quarta-feira. Tinha me mandado uma mensagem na quinta-feira, logo depois da transferência, dizendo: "Feito, vó. Obrigado, você salvou minha vida." Essas mensagens não tinham desaparecido. Estavam ali, com data, com hora, com o número do celular dele. Tirei print de tudo. Passei tudo para um arquivo que mandei para o meu próprio e-mail, para o e-mail de uma amiga de confiança, e para uma nuvem que minha neta Patrícia tinha me ensinado a usar no ano anterior. Triplicado, seguro. Depois fui ao banco. Pedi o extrato detalhado dos últimos 6 meses. Pedi o comprovante da transferência. Pedi a confirmação de que a transferência tinha sido feita para uma conta de pessoa física. Não para uma empresa de consórcio, não para uma instituição financeira, mas para uma conta corrente no nome de Lucas Fernando Menezes Souza. O gerente, um moço de uns 40 anos chamado Rodrigo, me olhou com aquela expressão cuidadosa de quem percebe que a situação é delicada. Perguntou se estava tudo bem. Disse que sim, que estava fazendo uma reorganização financeira. Peguei os documentos, coloquei na bolsa, fui embora. Depois fui visitar Dona Neuza. Neuza Carvalho, 74 anos, vizinha há 22 anos, ex-funcionária da Receita Federal aposentada e a pessoa mais organizada que eu conhecia em toda a minha vida. Neuza era o tipo de mulher que tinha pasta separada para cada tipo de conta, que sabia a diferença entre estelionato, apropriação indébita e extorsão com a mesma naturalidade com que sabia a diferença entre manjericão e orégano. Sentei na mesa dela, tomei chá de camomila e contei tudo. Neuza me escutou sem interromper. No final, ela foi até a prateleira, pegou uma pasta azul, tirou um cartão e colocou na minha mão. "Esse é o Dr. Fábio", ela disse. "Trabalhou comigo durante anos na Receita. É especialista em crimes contra o patrimônio. Liga para ele amanhã de manhã."
Liguei na manhã seguinte. O Dr. Fábio me atendeu às 4 da tarde do mesmo dia, no escritório dele, uma sala pequena e arrumada no centro da cidade. Levei tudo: extratos, prints, o comprovante da transferência, uma folha escrita à mão com a cronologia de cada evento, as palavras exatas que Lucas tinha dito no sábado, a hora em que ele tinha chegado, a hora em que tinha saído. O Dr. Fábio leu tudo com atenção, fez algumas perguntas, escreveu algumas notas. No final, tirou os óculos, colocou sobre a mesa e disse: Dona Aparecida, o que aconteceu aqui tem nome jurídico. Tem mais de um nome, na verdade, e as evidências que a senhora trouxe são muito boas. Perguntei quanto tempo levaria. Ele disse que dependia do caminho que eu escolhesse tomar. Perguntei quais eram os caminhos. Ele me explicou. Escutei tudo, muito quieta, muito atenta. E quando ele terminou, eu disse: quero tomar o caminho que cause mais impacto no menor tempo possível. O Dr. Fábio sorriu pela primeira vez. Então vamos conversar sobre o boletim de ocorrência e sobre algumas outras coisas que a senhora pode fazer em paralelo. Foram 2 dias de preparação. 2 dias em que Lucas acordou tranquilo, jantou tranquilo, dormiu tranquilo, achando que tinha me silenciado completamente. Em nenhum momento ele me ligou para verificar. Em nenhum momento mandou mensagem. Esse silêncio me disse mais sobre o que ele pensava de mim do que qualquer palavra que ele tivesse dito. Ele me considerava tão sem recursos, tão sem redes, tão isolada no meu próprio mundo de velha que nem sequer precisava me monitorar. Não era só ganância o que ele sentia por mim, era desprezo. E isso, de certa forma, foi o que me deu mais clareza para o que precisava ser feito. Na segunda-feira de manhã, registrei o boletim de ocorrência: estelionato e extorsão. O delegado que me atendeu, uma mulher de nome Inspetora Conceição, ouviu tudo com atenção profissional e me disse que casos com esse nível de documentação tinham boas chances de avançar rapidamente. Saí da delegacia com o número do protocolo anotado na agenda, com a mão firme e o coração mais leve do que eu esperava. À tarde, liguei para Eduardo, pai do Lucas, meu sobrinho, o filho da minha irmã que eu tinha criado quando ele tinha 11 anos e a mãe dele estava no hospital. Essa foi a ligação mais difícil que fiz em toda a preparação. Não porque eu não soubesse o que ia dizer, mas porque eu sabia exatamente o que ele ia sentir quando ouvisse. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, depois que eu terminei de falar. Depois disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele antes: Tia Cida, eu não sabia de nada. E eu acreditei nele, porque Eduardo era muita coisa, mas nunca foi desonesto. Disse que não precisava se desculpar pelo filho dele, que eu não estava ligando para cobrar nada dele, que estava ligando porque achava que ele tinha o direito de saber antes que tudo viesse à tona. Eduardo perguntou o que eu ia fazer. Eu disse que já tinha feito. E então disse uma coisa que precisava dizer: Eduardo, tem um jantar na minha casa na quarta-feira à noite. Eu preciso que você esteja aqui. Houve uma pausa. Depois ele disse: vou estar lá. Na terça-feira, liguei para Lucas. A voz dele, quando atendeu, tinha aquela leveza casual de quem não espera nenhum problema. Oi, vó. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse me roubado e me ameaçado 4 dias antes. Como se a vida fosse um eterno presente sem consequências acumuladas. Eu disse, com a voz mais tranquila que eu já usei em toda a minha vida: Lucas, queria te convidar para um jantar na minha casa amanhã à noite. Preparei aquela galinha caipira com quiabo que você gosta desde criança. Ele ficou 1 segundo em silêncio. Depois disse: vai ter mais gente? Vai ter algumas pessoas que eu quero que você conheça melhor. Eu disse: verdade absoluta. Outro silêncio. Eu podia quase ouvir ele avaliando a situação, procurando por alguma armadilha óbvia, não encontrando nenhuma. No final, com aquele tom que eu reconhecia agora como satisfação, como a certeza de que tinha me domado completamente, ele disse: tá bom, vó, que horas? 7h30, tô lá. Eu desliguei. Fui para a cozinha, abri a geladeira, tirei a galinha que tinha colocado para descongelar e comecei a cozinhar com uma paz que eu não sentia fazia semanas, porque existe um tipo específico de calma que só vem quando você sabe exatamente o que vai acontecer, quando você tem controle total sobre as próximas horas, quando a surpresa pertence completamente a você. É a calma de quem chegou antes. Cozinhei a galinha com caldo de legumes feito desde cedo, com alho amassado na hora, com folha de louro fresca do jardim, com aquele dendê que minha mãe usava e que eu aprendi a usar na mesma quantidade exata. Fiz o arroz com leite de coco, do jeito que todo mundo na família pedia sempre que havia festa. Fiz a farofa com banana da terra
e bacon defumado, o cheiro enchendo a casa num vapor quente e bom que por um momento me fez pensar na minha cozinha de 40 anos atrás, quando Eduardo ainda era pequeno e ficava sentado no banco da cozinha esperando o almoço, com as pernas balançando no ar. Eu tinha cuidado tanto de todos eles, tinha cozinhado com tanto amor, e mesmo assim, havia acontecido isso. Mas enquanto eu mexia a panela, enquanto o vapor subia e a galinha ganhava aquela cor dourada que só o tempo e o fogo certo produzem, eu decidi que não ia deixar que a traição do Lucas me roubasse mais nada. Já tinha roubado dinheiro. Não ia roubar também a minha paz, a minha cozinha, o prazer que eu sentia naquele fogão. Não. Esse prazer era meu, sempre tinha sido. Enquanto cozinhava, as pessoas foram chegando. A primeira foi Patrícia, minha neta de verdade, filha do meu falecido marido com a primeira esposa, que eu tinha ligado na segunda de manhã e que tinha me ouvido em silêncio, e depois dito com aquela serenidade dela: vó, vou estar lá e vou trazer o Henrique. Henrique era o marido dela, advogado, especializado em direito de família, que já tinha trabalhado com o Dr. Fábio em outros casos. Eles chegaram às 6h30 e Patrícia me abraçou na porta por um longo tempo sem dizer nada, que às vezes é o abraço mais completo que existe. Depois chegou Neuza, trazendo um bolo de fubá que ela tinha assado de manhã e que cheirava à infância. Depois chegou Eduardo, com o rosto fechado, mas os olhos cheios de uma tristeza e de uma resolução que eu reconhecia, porque eram os mesmos que eu via no espelho. Depois chegou o Dr. Fábio, que não era personagem do jantar, mas tinha pedido para estar presente como suporte. E por último chegou a inspetora Conceição, que tinha me ligado no começo da tarde para perguntar se podia comparecer pessoalmente, ao que eu tinha respondido que seria muito bem-vinda. Eram 7h20. A mesa estava posta, a galinha estava na panela, o arroz estava coberto com pano de prato para não ressecar. E na sala, sentados em torno da mesa, estavam o advogado, a delegada, a advogada de família, o pai, a neta de coração e a vizinha que era mais família do que muito sangue. Ninguém estava disfarçado, ninguém estava escondido. Quando Lucas chegasse, ia ver cada um deles claramente, com seus rostos e seus nomes e o que representavam. 7h25, 7h28. Às 7h32, o interfone tocou. Eu fui até a porta, abri, e ali estava ele, com a mochila no ombro, com o sorriso torto que eu conhecia tão bem, com aquele jeito de se colocar no mundo como se tudo lhe pertencesse por direito de nascença. Olhou para mim com os olhos que tinham aprendido a me ver como obstáculo removível. E então disse, com uma risada curta e satisfeita, as palavras que ele não sabia que seriam as últimas que diria daquele jeito. Vovó frouxona, finalmente me obedeceu. Eu não disse nada. Apenas abri a porta mais larga e fiz um gesto para dentro. Ele entrou com a confiança de quem não imagina que o chão pode desaparecer debaixo dos pés. Atravessou o corredor. A luz da sala estava acesa. Ouviu vozes. Deve ter achado por um segundo que eram os convidados que eu tinha mencionado, aquelas pessoas que eu queria que ele conhecesse melhor. E deve ter imaginado que era alguma coisa inofensiva, alguma reunião de família, algum jantar normal. Então ele empurrou a porta da sala e parou. O silêncio que caiu naquele momento era um silêncio muito específico, o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio, cheio de reconhecimento, de cálculo, de compreensão abrupta. Vi a expressão dele mudar em camadas, como se cada nova face que ele reconhecia na sala fosse removendo um extrato de certeza. Primeiro viu Eduardo, o pai, e o sorriso caiu. Depois viu Patrícia e Henrique, e os ombros subiram numa tensão involuntária. Depois viu Neuza, a quem conhecia vagamente, mas o suficiente para saber que era advogada ou algo assim. Depois viu o Dr. Fábio, que ele não conhecia, mas que estava vestido de blazer e tinha uma pasta sobre a mesa. Depois viu a inspetora Conceição, que estava de roupa civil, mas que ele reconheceu de algum lugar, talvez pela postura, talvez pela placa discreta que ela tinha colocado sobre a mesa, talvez pelo jeito que ela o olhou, direto, profissional, sem nenhuma cordialidade de jantar. Lucas virou para mim, e pela primeira vez desde que eu o conhecia, vi no rosto dele algo que ele nunca tinha mostrado: medo genuíno. Vó, o que é isso? Eu me aproximei, fui até a minha cadeira, a mesma que sento há 25 anos naquela mesa, a cadeira da ponta onde a luz cai melhor, e sentei devagar, com aquela calma que 2 dias de preparação tinham sedimentado dentro de mim.
Olhei para ele e disse com uma voz que não tremia, que não gritava, que não precisava de nenhum artifício, porque tinha o peso de 71 anos e de 108 mil reais e de uma vida inteira de dignidade. Lucas, isto é uma jantar, mas antes de comer, a gente tem umas coisas para resolver. O Dr. Fábio abriu a pasta, colocou sobre a mesa, virado para Lucas, o extrato bancário, o comprovante de transferência, os prints das mensagens, o boletim de ocorrência registrado na segunda de manhã com o número de protocolo visível no cabeçalho. Lucas ficou de pé, imóvel, olhando para aqueles papéis. Henrique, o marido de Patrícia, falou primeiro. Com a voz de advogado que ele era, clara e sem agressividade, disse que o que estava naquela mesa configurava estelionato agravado por relação de confiança familiar e que as evidências eram suficientes para a abertura de processo criminal. Disse que havia também a questão da extorsão, das ameaças explícitas, que tinham sido descritas em detalhe no boletim de ocorrência e que constituíam crime separado. A inspetora Conceição disse que tinha analisado o caso e que a denúncia tinha fundamento sólido para encaminhamento ao Ministério Público. Disse isso com aquela objetividade que não precisava de drama, porque os fatos eram drama suficiente. Eduardo levantou da cadeira, foi até o filho. Ficou de pé na frente dele por um longo momento em silêncio, e então disse, com uma voz que quebrava nas bordas, mas se mantinha: "Você roubou a mulher que me criou, a mulher que pagou meu material escolar quando eu não tinha emprego, que ficou do meu lado quando eu estava no fundo do poço. Você olhou para ela nos olhos e roubou o que ela passou a vida inteira construindo." Fez uma pausa. "Eu não tenho filho nenhum que faça isso." Lucas abriu a boca, fechou. Tentou dizer alguma coisa e não conseguiu. Vi nele, naquele momento, não o predador calculista que tinha entrado na minha casa no sábado anterior, mas o menino de 8 anos que eu tinha levado para a escola quando Eduardo estava internado com dengue, o adolescente que eu tinha defendido quando todo mundo dizia que não ia dar certo, o jovem que eu tinha emprestado dinheiro quando entrou no primeiro emprego e precisava de roupa. Vi todo aquele caminho junto, e ainda assim senti uma firmeza dentro de mim que não era crueldade, mas era necessidade. A necessidade de que as ações tenham consequências, de que a vida não seja um lugar onde se pode machucar os mais velhos sem que nada aconteça. Dr. Fábio disse que havia 2 opções. A primeira era o processo criminal, que estava em andamento independentemente, mas que poderia ser complementado com uma ação civil de ressarcimento. A segunda, que não substituía a primeira, mas podia ser feita em paralelo, era um acordo extrajudicial no qual Lucas se comprometeria a devolver o valor em parcelas documentadas, com garantias reais. Disse que eu tinha escolhido apresentar ambas as opções a ele naquela noite, antes que qualquer coisa avançasse sem ele saber, porque aquilo era o que eu acreditava ser o certo. Não a surpresa, não a emboscada, mas o encontro direto com a consequência dos próprios atos. Lucas ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Depois sentou, não numa cadeira que alguém tinha oferecido. Simplesmente dobrou os joelhos e sentou no chão, ali mesmo, com a mochila ainda no ombro, como se as pernas tivessem decidido que não queriam mais carregar o peso do que ele tinha feito. E ficou assim por alguns momentos, com a cabeça baixa, com aquela postura de colapso que não era performance, mas exaustão real, a exaustão de quem mantinha uma mentira grande demais por tempo demais. Eu me levantei, fui até a cozinha, trouxe o pote de arroz, a panela da galinha, a farofa, os pratos, coloquei tudo sobre a mesa como tinha planejado, porque aquele era um jantar, antes de mais nada. E porque às vezes o ato mais poderoso que um ser humano pode fazer é continuar com a vida normal no meio de uma tempestade, não por indiferença, mas por recusa em se deixar consumir pelo que quer que seja. "Vamos comer", eu disse. "Depois a gente continua a conversa." E foi o que fizemos. Depois do jantar, Lucas assinou os documentos que Henrique havia preparado. Um acordo de parcelamento, com prazo de 36 meses, com garantia do carro que tinha no nome dele, com cláusula de confissão de dívida. Não era o ideal do ponto de vista jurídico. O processo criminal continuava separado, independente daquele papel, mas era algo concreto, documentado, com força legal. O Dr. Fábio disse que era um começo sólido. Eduardo ficou até meia-noite. Sentamos na varanda depois que todo mundo foi embora. Os dois, com o cheiro de comida ainda preso nas paredes, com o jardim escuro lá fora, com o grilo cantando no quintal. Ele me pediu desculpa. Eu disse que não era necessário. Ele insistiu. Eu disse: "Eduardo, você não fez nada.
A responsabilidade é dele. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele perguntou se eu ia ficar bem. Eu disse que ia. E era verdade, mas não era a mesma verdade de antes. Era uma verdade diferente, mais trabalhada, mais consciente dos seus próprios limites e possibilidades. Nos meses seguintes, o processo criminal seguiu seu curso com a seriedade que merecia. Lucas foi indiciado pelo estelionato. Houve audiência, houve depoimento, houve o peso do sistema de justiça se movendo lentamente, mas se movendo. Não vou te contar que tudo se resolveu rápido ou que a justiça foi perfeita, porque não foi. A justiça nunca é perfeita. Ela é imperfeita e necessária ao mesmo tempo, como quase tudo que vale a pena na vida. As parcelas do acordo começaram a chegar, primeiro irregulares, depois mais consistentes, depois de uma notificação formal do Henrique. Em 18 meses, já tinha recebido de volta R$ 44 mil dos 82. Não é tudo, pode nunca ser tudo, mas é real. É documentado, é consequência de decisão. O que mudou em mim é mais difícil de quantificar do que dinheiro. Mudou a percepção que eu tinha de mim mesma. Ou melhor, revelou uma percepção que eu já tinha, mas que a ameaça de Lucas tinha tentado soterrar. A percepção de que 71 anos não é fragilidade, é acúmulo. É redes de confiança construídas ao longo de décadas. Neuza, Eduardo, Patrícia, Henrique, até o doutor Fábio, que eu não conhecia antes, mas que estava disponível porque Neuza tinha passado anos construindo essa rede. O que o Lucas não entendeu, o que nenhum jovem que subestima o idoso entende, é que a velhice não é isolamento. Quando bem vivida, é teia. É conexão de décadas. É o capital social mais sólido que existe. Mudou também a relação com o meu dinheiro. Depois de tudo, reorganizei as finanças com a ajuda de Patrícia. Abri uma conta em um banco diferente. Registrei formalmente os meus bens. Aprendi sobre procuração e suas limitações. Aprendi o que nunca deveria ter precisado aprender com 70 anos, que assinar uma transferência bancária, mesmo para a família, precisa de cautela, de tempo, de verificação. Não desconfiança patológica, cautela saudável. A diferença entre as duas é a diferença entre fechar o coração e proteger o que importa. Mudou a relação com a minha cozinha. No mês depois do jantar, comecei a convidar pessoas para jantar toda semana. Neuza, claro, Patrícia e Henrique. Uma prima que eu não via fazia anos. Uma colega da época do restaurante que apareceu por acaso numa farmácia e acabou virando novamente presença frequente. Cozinhar deixou de ser só o que eu fazia e virou o que eu usava para construir, para renovar, para celebrar a minha própria capacidade de atravessar coisas. E mudou a relação com o Lucas, de uma forma que eu não esperava. 2 meses depois do jantar, ele me mandou uma mensagem, curta. Dizia: Vó, eu sei que não tem desculpa, mas eu precisava te dizer que sinto muito. De verdade. Fiquei com o celular na mão por um longo tempo. Não respondi imediatamente. Precisei de alguns dias para decidir o que queria dizer. Quando respondi, escrevi: Lucas, o que você fez foi errado e tem consequências que você vai carregar por um tempo. Mas eu não vou gastar energia odiando você. Não porque o que você fez não importa, mas porque o ódio é pesado demais para carregar aos 71 anos. Mandei. Desliguei o celular. Fui fazer o jantar. Não sei se vamos ter uma relação de novo algum dia. Não sei se isso é possível ou mesmo desejável. Mas sei que eu não quero que a última coisa que Lucas aprenda de mim seja amargura. Prefiro que seja o que aprendi com a minha própria mãe lá atrás, lavando roupa à luz do lampião, que você pode passar por coisas muito duras e ainda assim sair do outro lado com o coração intacto, não ileso, intacto. Há diferença. Se você está ouvindo essa história e em algum momento sentiu que estava sozinho com uma injustiça grande demais, que as pessoas ao redor não iam acreditar, que você era velho demais, ou fraco demais, ou dependente demais para lutar, eu quero que você saiba que 71 anos é tempo suficiente para construir uma rede, para ter provas, para ligar para as pessoas certas, para preparar um jantar e fazer com que a verdade apareça na mesa junto com a galinha caipira. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa ameaçar para ter poder. Você não precisa abrir mão da sua dignidade para sobreviver a uma humilhação. Às vezes, tudo o que você precisa é de 2 dias, de um telefone, de um advogado de confiança e da coragem de dizer: eu não vou ficar quieta. Eu sou Aparecida Menezes Souza, 71 anos, e eu ainda cozinho galinha caipira às quartas-feiras. A receita é da minha mãe, o fogão é meu, e a porta da minha casa abre para quem merece entrar. Se essa história tocou alguma coisa em você,
Deixa um comentário aqui embaixo. Me conta se você já passou por algo parecido, ou se conhece alguém que passou. Essas histórias precisam ser ouvidas, não escondidas. Enquanto a gente se conta, a gente se protege. Então, compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que não está sozinho. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora, porque toda semana tem uma história nova aqui, de mulheres reais, de vidas reais, de coragem real. Te espero na próxima semana. Com muito carinho, Dona Cida.